Olá, eu sou a professora Aline e estou de volta com a aula agora de número 10, separação de misturas. Nesta aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento da água nas estações de tratamento, tá? Então, olha só, primeiro eu trouxe essa imagem aqui para explicar para vocês sobre cada processo que ocorre numa estação de tratamento de água, tá? Vocês vão perceber que em cada processo a gente tem um tipo de processo de separação de mistura, que é o que a gente já viu, que nós temos visto durante essas aulas aqui, essas últimas aulas. Bom, primeiro, essa imagem aqui traz para a gente um esquema bem simplificado, tá? De como ocorre o tratamento da água na estação. Então, primeiro, a água bruta, que é a água do manancial, que pode ser de uma represa, ali, de um rio, tá? Que abastece a cidade. Então, essa água, através do mecanismo de encanamentos, ela chega até a estação de tratamento e vai passar por alguns processos. O primeiro processo é um processo chamado de floculação ou coagulação, tá? Aplica-se o sulfato de alumínio, que é uma substância que vai fazer com que toda a sujeira mais grossa grude, ela fique toda juntinha, tá? Então, ela forma flocos de sujeira. Esses flocos de sujeira, num segundo tanque, eles vão para o fundo. Lembra que a gente viu isso na decantação, no processo de separação de mistura, decantação? Então, essa sujeira, ela vai toda para o fundo, que ela é mais pesada que a água. Então, acaba separando. Então, a sujeira mais grossa vai para o fundo, enquanto que a água, a parte líquida, fica em cima. Tá? E ocorre, aí vai separando. Essa parte de cima, que é a parte líquida, ela vai para um outro tanque, onde ocorre o quê? A filtração. Outro processo aí, hein? Filtração. O que vai ser feito aqui na filtração? O próprio nome já diz, né? Que a gente já sabe. A água vai ser filtrada, tá? Aqui a gente tem areia, tem seixos, que são como se fossem pedrinhas redondas, tá? E que ajudam aí na filtração da água. Então, aqui as impurezas, as sujeiras menores que ainda estavam na água, ficam presas nesse filtro, tá? E em cima já fica a água filtrada, né? Água mais limpa, tá? Essa água vai para um outro tanque, tá? Ela ainda não está pronta para ser consumida. Nesse outro tanque, o que vai acontecer? Adiciona-se cloro, que é aqui que a água já vai ficar pronta para o consumo. Então, ela adiciona-se cloro para quê? Para matar os micro-organismos que estiverem na água, tá? E flúor. Algumas cidades, alguns municípios aplicam já o flúor na água, lá na estação, para prevenir cárie, tá? Nas pessoas. Então, aqui, esse é o último processo. Daqui, ela vai para um reservatório de água. Tá? E desse reservatório é distribuída água aí para as residências, para o comércio, para os estabelecimentos da cidade, tá? Então, numa estação de tratamento de água, é isso que acontece. Eu trouxe aqui um outro esqueminha que mostra um pouco melhor, né? Ele é simples ainda, mas mostra um pouco melhor aí o tratamento da água. Olha lá, a água do manancial, né? De uma represa, do rio, como eu disse para vocês, através de um esquema de bombas, né? De encanamento, ela chega até a estação. Aqui, olha só, adiciona-se o sulfato de alumínio. Lembra o sulfato de alumínio para formar os flocos de sujeira, né? Aqui é a parte da floculação. Em seguida, essa água vai para um outro tanque, onde ocorre a floculação, os flocos de sujeira. Próximo tanque, decantação, onde essa sujeira vai para o fundo, né? A parte líquida fica em cima. Próximo tanque, o filtro, onde ocorre a filtração. A água passa por todos esses processos aqui do filtro,
essas partes do filtro. E, por último, cloro na água. Aí a água está potável, tá? Vai para o reservatório e distribuída para a cidade, tá? Seguindo, aqui eu trouxe uma foto real de uma estação de tratamento. Olha, os tanques, que são aqueles dos esqueminhas, né? Eles são esses tanques aqui, olha. Tá? Os tanques são vários tanques. Cada tanque com a sua função, tá? De floculação, de decantação, de filtração. E a água, ela vai passando de um para o outro. Bom, vamos então para a atividade. Atividade número 4, que é sobre o tratamento de água. É uma atividade prática, tá? Aí vocês irão entrar em um acordo com o professor como vocês farão essa atividade, como vocês vão elaborar, desenvolver, tá bom? E no final entregar, né, para ele aí essa atividade feita. De que forma vocês farão isso? Vão usar alguns materiais, isso aqui já está no material do currículo e ação de vocês, tá? Bom, que itens vocês vão usar? Um balde com capacidade de aproximadamente 4 litros, aproximadamente 1 quilo de terra comum, armazenada em uma caixa de leite, jarra ou garrafa, um bastão de madeira, tá? Pode ser um pedaço de cabo de vassoura para poder mexer a mistura, tá? 3 garrafas PET de refrigerante com tampa, com capacidade para pelo menos 2 litros de água. Então, 3 garrafas PET de 2 litros, uma concha ou uma caneca para tirar a água, 3 funis improvisados, pode ser a parte superior de uma garrafa PET, né, que forma um funil, corta a parte de cima da garrafa, com algodão tapando o gargalo, que é a abertura da garrafa, tá? Põe um algodão ali para tapar a abertura da garrafa. Um filtro de papel ou um filtro construído com areia, cascalho grosso e cascalho fino. Então, pode ser qualquer um desses dois tipos de filtro, tá? Ou um filtro de papel, ou você vai construir um filtro com areia, cascalho grosso e cascalho fino. Uma garrafa plástica cortada pela metade. Então, daí uma garrafinha, uma garrafa PET cortada no meio, tá? Então, esse é o material que vocês irão usar. Como vocês irão proceder? Ao iniciar o experimento, é preciso preparar a água barrenta no balde, misturando bem a água e a terra com um bastão. Então, vamos colocar a água no balde, coloca a terra e vão misturar com o bastão lá, o cabo de vassoura, alguma coisa para misturar essas substâncias, tá? Em seguida, depois de misturar bem, usando a concha ou a caneca, separe a água barrenta em 3 recipientes transparentes iguais. São as garrafas que vocês já separaram aí, as garrafas PET, tá? De 2 litros. Então, vamos usar com a concha, vocês vão pegar a água do balde, né? E colocar nessas 3 garrafas. E próximo passo, vão identificar as garrafas com os números 1, 2 e 3. Tá? Coloquem, ou com uma canetinha, escreve na garrafa, ou coloca um adesivo ali, alguma coisa, identificando essas garrafas. Bom, em seguida, deixe a garrafa 1 com água barrenta ficar em repouso por 1 dia. Então, nessa garrafa número 1, vocês não vão mexer. Coloca ali a água, né, que está misturada com barro, coloca a água e deixa ela paradinha durante 1 dia, para ver o que acontece. Depois, reserve também as garrafas 2 e 3, pois elas serão usadas para comparação com a garrafa 1 após o descanso de 1 dia, tá? No outro dia, no dia seguinte, de acordo com os desenhos e com os materiais disponíveis, o filtro de papel ou filtro construído que vocês fizeram, mexa bem o conteúdo da garrafa 3 e depois despeja a água barrenta sobre o filtro. Observe como a água sai, tá? Então, o que vocês vão fazer?
o conteúdo da garrafa 3, vocês vão mexer, tá? E despejar esse conteúdo no filtro. E observar como que a água vai sair. É importante coletar a água filtrada num outro recipiente, olha só. Guarda, tá? Reserva a água filtrada num outro recipiente transparente e bem limpo para poder comparar. Aqui diz que pode ser até uma garrafa plástica cortada pela metade, para poder comparar a água que foi colocada no filtro com a água que saiu do filtro depois, tá? Depois, em seguida, pegue a garrafa número 1, sem agitar, que é aquela que ficou em repouso lá durante um dia, para comparar com a água filtrada, tá? Mexa bem o conteúdo da garrafa 2, e compare com as demais águas. Então, a garrafa 2, você ainda não tinha feito nada, você vai mexer bem o conteúdo que está ali e comparar com as demais águas, que é a água da garrafa número 1, né, que ficou ali em repouso, em decantação, e a água que passou pela filtração, a água da garrafa 3. E registre as suas observações, certo? E vocês vão registrar o que vocês observaram e analisaram durante a execução desse experimento, tá? Cada garrafa. Então, a garrafa 1, a garrafa 2, a garrafa 3. Comparando o que aconteceu com cada água, tá? Interpretando os resultados. É importante que você registre em seu caderno o que você observou durante o experimento. Então, cada etapa que vocês forem fazendo no experimento, já vão registrando para ficar mais fácil. Número 1. Demonstre a partir de um desenho colorido a água barrenta nas seguintes situações. Letra A, a água com terra no início da atividade. Vocês vão desenhar, aí fazer um desenho para cada situação dessa. Letra B, a água da garrafa 1, depois de ficar alguns minutos parada. E letra C, a água da garrafa 3, depois dela ser filtrada, depois do processo de filtração, tá? Aí vocês vão fazer esses 3 desenhos. Número 2, procure saber o significado da palavra límpido e potável, tá? Tem uma diferença aí, tá? Eles não são palavras com o mesmo significado. Procure em dicionário, faça uma pesquisa simples e escrevam também no caderno qual é o significado dessas palavras. Número 3. Qual das garrafas que continha água, a garrafa decantada, garrafa 1, ou filtrada, garrafa 3, pode ser considerada límpida? E qual pode ser considerada potável? Presta atenção na perguntinha, hein? Qual das garrafas que continha água, a garrafa 1, que foi decantada, ou a garrafa 3, que foi a filtrada, pode ser considerada límpida? E qual pode ser considerada potável? Tá? Assim que vocês souberem o significado dessas 2 palavrinhas, vai ficar fácil responder, certo? Então, a atividade prática era essa. Espero que vocês tenham entendido, junto com a explicação lá da estação de tratamento de água, de cada processo. E, então, até a próxima aula. Tchau, tchau.